Muito bem, foi pensando nessa data, nesse dia, que nós escolhemos trabalhar com os irmãos essa série de mensagens, Eu Sou. Nós temos a cada domingo ao longo desse mês de março, trabalhado algumas frases de Jesus, algumas expressões de Jesus, trazendo referência a si mesmo, como ele quis ser conhecido pelos seus discípulos, como ele quis ser conhecido por cada um de nós. Ele é o Eu Sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Foram as frases que vimos até agora e hoje, não é coincidência, mas pensado para ser assim. Hoje nós vamos trabalhar essa quinta expressão, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda temos mais duas frases que veremos nos próximos 2 domingos, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E depois, se o Senhor assim permitir, no 3º domingo de abril, nós vamos trabalhar um pouquinho uma nova série chamada This Is Us, e queremos trabalhar algo relacionado a nós, a nossa vivência em casa, em família, mas também no dia a dia, como pessoas nessa sociedade. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre Eu Sou a ressurreição e a vida. O texto base para a nossa mensagem está no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus está conversando com Marta, e ali Jesus traz essa expressão no verso 25 e no verso 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos falar juntos, vamos ler juntos esses 2 versículos, João 11, 25 e 26, vamos ler juntos, vamos lá? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus costumava ir para Jerusalém em alguns momentos da sua vida, do seu ministério. Principalmente nas festas, nos momentos festivos, Jesus ia até Jerusalém. Como um bom judeu, ele estava ali em Jerusalém para cumprir com aquilo que estava na lei, com aquilo que estava na palavra. Mas Jesus normalmente não ficava em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade hostil, uma cidade que nunca recebeu muito bem o Senhor. Jerusalém sempre foi lugar de confronto. Jerusalém é a cidade na qual Jesus olha e Jesus chora, porque é a cidade que matou os seus profetas. E é uma cidade distante da vontade de Deus, do querer de Deus. Então Jesus, sempre que ia a Jerusalém, ele ficava numa cidade próxima, num vilarejo próximo chamado Betânia. Betânia era bem coladinha a Jerusalém, e ali existia uma família de amigos, Marta, Maria e Lázaro. Esses eram amigos de Jesus. Não sabemos como se deu a amizade, não sabemos como eles se conheceram, o que aconteceu na vida, talvez de forma especial, de um deles, mas nós sabemos que ali existia uma grande amizade. Mas apesar da amizade que existia entre eles, uma situação acometeu aquela casa. Lázaro ficou doente, gravemente doente, e não somente ficou doente, mas veio a óbito. Lázaro morreu. Isso já nos chama a atenção, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que, por mais que tenhamos amizade com o Senhor, por mais que tenhamos uma vida com o Senhor, amizade com o Senhor, isso não nos blinda de absolutamente nada. Todos nós, por mais que tenhamos amizade com o Senhor, podemos passar por momentos complicados na nossa vida. Todos nós. Quem dera se nós fôssemos amigos de Jesus, amigos do Senhor, e nada de mal nos alcançasse, nada de ruim nos atingisse. Seria
muito, muito bom, mas infelizmente não. Aquilo que acontece, por exemplo, com o seu vizinho, com um colega de trabalho que não teme, que não conhece ao Senhor, pode acontecer com você. Uma enfermidade que chega à casa de uma pessoa que não é temente a Deus, e talvez até mesmo pelo contrário, ela é uma pessoa blasfema, uma pessoa que fala tão mal de Deus e de igreja e de tudo mais, o mal que pode atingir aquela casa, uma enfermidade, uma crise que pode atingir lá, também pode atingir a sua, que é uma pessoa temente, amiga do Senhor. Então a nossa amizade com Deus não nos blinda, não nos torna pessoas especiais, não nos torna pessoas imunes. E aqui nós temos um exemplo muito claro. Por mais que esses três eram amigos de Jesus, eles enfrentam um momento complicado na vida, um momento conturbado, uma doença grave, não sabemos o que era, mas uma doença que acometeu Lázaro e ele veio a óbito. Vou fazer um parênteses aqui. Normalmente quando eles são noticiados, são colocados aqui no texto bíblico, a ordem é Marta, Maria e Lázaro. Essa é a ordem. Quando nós temos essa ordem, normalmente entendemos que começa do mais velho para o mais novo. Eu, apesar dos textos bíblicos não falarem nada, eu particularmente imagino que Lázaro fosse o caçula, o irmão mais novo. Não só o irmão, mas o irmão mais novo. Quando são mencionados também, são mencionados apenas os três, não são mencionados os pais. Provavelmente os pais já tinham falecido. E eles eram então 3 irmãos e irmãos solteiros, que viviam juntos numa mesma casa. E na minha opinião, Lázaro não era apenas o homem, não era apenas o caçula, mas era aquele que sustentava a casa. E de repente o homem, o caçula, o que sustenta a casa, vem a óbito. Então você consegue compreender um pouco o que está acontecendo aqui neste capítulo 11 de João. Uma doença comete o filho mais novo, uma doença comete o irmão caçula, e ele vem a óbito, deixando as 2 irmãs sozinhas, sem pais, e agora sem o irmão, sem o provedor. Então temos aqui algo muito grave acontecendo nessa casa. Não é apenas a morte de um irmão, não é apenas a morte de uma pessoa, mas de alguém que provavelmente era ali o que custeava, o que bancava, o que trabalhava, o que dava conforto, tranquilidade para a vida das suas irmãs. As irmãs, cientes do amor de Jesus por eles, mandam um recado até Jesus. Diante da enfermidade, da gravidade da enfermidade, elas mandam um recado até Jesus. E o recado é muito simples: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. É apenas isso. Elas baseiam a sua afirmação no amor de Jesus por eles. Você ama a Lázaro, e nós estamos falando isso para o Senhor, estamos mandando esse recado, porque aquele a quem o Senhor ama tanto está enfermo. E provavelmente com essa frase, por mais que elas não estavam pedindo absolutamente nada para Jesus, elas não estavam pedindo venha depressa, ou corra, ou faça alguma coisa, precisamos de ajuda, elas não pedem, elas apenas mandam essa informação através de um mensageiro: diga para Jesus que aquele a quem ele ama muito está doente. Através dessa frase, elas queriam que Jesus então, movido por amor, fosse até a casa delas e fizesse algo em favor de Lázaro, pudesse socorrer as suas vidas, socorrer Lázaro. Elas estão baseadas no amor que Jesus sentia por Lázaro, na amizade e neste amor. Mas acontece que quando a mensagem chegou até Jesus, porque Betânia, até onde Jesus estava, era uma distância de 32 quilômetros. O que nós fazemos hoje de carro, normalmente em 30, 40 minutos, demorava um dia de viagem. 32 quilômetros, um dia de viagem. Quando o mensageiro saiu e ele chegou no dia seguinte para falar com Jesus, Lázaro não estava mais doente, Lázaro já estava morto. Lázaro já tinha morrido. E Jesus sabia exatamente disso. Ele recebeu o mensageiro e não voltou com o mensageiro, pelo contrário, mandou uma mensagem através do mensageiro para as irmãs: então você volta, eu não vou com você, eu não vou para Betânia agora, mas você volta e diga para elas o seguinte: essa doença não é para a morte. Você vai voltar e vai dizer isso daí para elas: essa doença não é para a morte. É essa a afirmação que eu quero que você diga.
E eu fico imaginando quando o mensageiro chegou um dia depois, ou seja, 2 dias depois que Lázaro já estava morto e já estava enterrado. 2 dias depois o mensageiro chega e elas falam: cadê Jesus? E ele diz: olha, Jesus não veio. E pelo contrário, ele mandou dizer para vocês que essa doença não é para a morte. Mas como essa doença não é para a morte? Sendo que o nosso irmão já está morto e já está sepultado há 2 dias. Como que essa doença não é para a morte? Mas Jesus não foi. Jesus apenas enviou essa mensagem através do mensageiro e permaneceu onde estava mais 2 dias. Então aquelas irmãs tiveram que conviver não só e tentar trabalhar, não só a doença do irmão, a morte do irmão, mas tiveram que trabalhar também a demora de Jesus em ir até elas. Porque Jesus ficou ainda mais 2 dias aonde estava, e quando ele chegou em Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Por mais que Jesus as amasse e amasse Lázaro, Jesus tinha outro propósito, como veremos no último ponto dessa mensagem. Ele tinha outro propósito, outro objetivo. Tudo aquilo precisava acontecer, era necessário acontecer, por mais que elas não compreendessem, como muitas vezes nós também não compreendemos isso na nossa vida. Existem situações difíceis que nós passamos, por mais que somos amigos do Senhor, e ficamos sem compreender por que isso nos alcançou, por que isso nos atingiu, por que isso veio sobre as nossas vidas. Passamos por momentos complicados e oramos, buscamos a presença de Deus, e a impressão que temos é que quanto mais oramos, quanto mais buscamos a presença de Deus, mais distante o Senhor está. Ou quanto mais buscamos e oramos, buscamos a presença de Deus, o Senhor não nos responde. Quanto mais oramos, parece que a situação piora. Talvez você já vivenciou situações assim na sua vida, onde você orou, onde você buscou a presença de Deus, onde você se colocou diante do Senhor, mas a situação que você estava vivendo, ou talvez a situação que você está vivendo, não melhora, piora. Ao contrário, piora. É isso que está acontecendo aqui. Elas mandam um recado baseadas na amizade do amor. Elas esperam que Jesus responda aquele recado. Jesus responde, mas não do jeito que elas querem. Jesus não vai, Jesus não aparece em Betânia. Jesus demora ainda mais 2 dias. 4 dias depois é que Jesus aparece. E elas têm que lidar com a doença, lidar com a morte e lidar com a demora de Jesus. Eu fico imaginando quantas perguntas passaram na cabeça dessas 2 irmãs, quantas coisas elas tiveram que tentar responder. Será que ele vem? Será que de fato ele nos ama? Por que ele não veio? Por que ele está demorando? O que aconteceu com Jesus? Por que ele socorreu tantas pessoas e a nós, que somos seus amigos, ele não está aqui para nos socorrer? Então nós temos uma amizade. Essa história, esse relato começa falando dessa amizade. Mas nós não temos nesse texto apenas uma amizade. Nós temos também uma ameaça muito concreta. A última vez que Jesus tinha estado em Jerusalém, na última festa, quando ele declarou que ele era a luz do mundo, que ele declarou na festa dos tabernáculos, que ele declarou que ele era a porta e que ele era o bom pastor. Quando Jesus faz essas 3 declarações nessa festa dos tabernáculos, a última cena que temos é de pessoas pegando pedras para apedrejar Jesus até a morte. Jesus consegue se livrar dessa situação, ir embora de Jerusalém sem que nada lhe acontecesse naquele momento. Mas quando ele recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus então diz para os seus discípulos: importa que eu vá para Betânia, eu preciso então ir para Betânia. Quando Jesus afirma que ele precisa ir para Betânia, ir lá para acudir aquelas irmãs, para resolver essa situação, os discípulos, começando com Tomé, os discípulos dizem que isso é uma grande ameaça. Senhor, se o Senhor for para lá, o Senhor vai morrer. Basta lembrar o que aconteceu. Eles tentaram te matar alguns dias atrás. Ou seja, se o Senhor for para lá, eles vão te matar. Ou seja, o Senhor vai para a morte e nós vamos para a morte também. Todo mundo vai e vai para morrer. Então existia uma ameaça muito grande. Jesus, se fosse até Betânia, que é vizinha a Jerusalém, Jesus corria grandes riscos. Ele com toda certeza seria pego, seria morto.
E os discípulos têm ciência disso, da tramóia que está acontecendo, de tudo aquilo que está sendo feito para prenderem Jesus, para matarem Jesus, para tirarem Jesus de circulação, porque as suas falas, os seus ensinamentos eram grande ameaça para os líderes religiosos daquela época. Então eles sabiam, tinham ciência dessa grande ameaça. Mas Jesus diz para eles que é importante ele ir, porque Lázaro estava dormindo e ele precisava acordá-lo. Quando Jesus diz essa frase, os discípulos falam: bom, se Lázaro está dormindo, significa que está bem. Se ele está dormindo, significa que ele está bem. Então nós não precisamos ir até Betânia. E aí Jesus diz: não, vocês não entenderam. Lázaro não está dormindo como vocês entenderam. Lázaro morreu. E eu vou lá para acordá-lo. Lázaro morreu. E eu vou lá para trazê-lo à vida, para ressuscitá-lo. É interessante essa frase de Jesus, a demora e essa frase de Jesus. Talvez a gente possa perguntar: então por que o senhor não vai rápido? Se ele morreu, por que não vai rápido? Ou até mesmo as irmãs, por que talvez elas ficaram nessa situação e tiveram que lidar com não só a doença, a morte, mas a demora de Jesus? Jesus demorou mais 2 dias em Betânia, porque havia uma crença entre os rabinos, que até o 3º dia, um agente divino poderia ressuscitar uma pessoa dentre os mortos. Até o 3º dia, uma pessoa enviada por Deus, ou consagrada a Deus, uma pessoa cheia da presença de Deus, do Espírito de Deus, uma pessoa podia ressuscitar um morto até o 3º dia. Mas os rabinos diziam que apenas o próprio Deus poderia ressuscitar alguém após o 4º dia. É por isso então que Jesus demora. E quando ele diz para os seus discípulos que é importante que ele vá até Betânia e para tentar resolver essa situação, os discípulos talvez poderiam perguntar: então vamos rápido, porque ainda há tempo. Se ele morreu, o Senhor pode ressuscitar. O Senhor já ressuscitou outras pessoas, o Senhor pode ressuscitar Lázaro também, então vamos rápido, há tempo ainda para que ele possa ser ressuscitado. Mas Jesus demora mais 2 dias, porque ele precisa que todas as pessoas entendam quem de fato ele é. Ele não é apenas um agente divino, um ser especial, um ser inspirado, um ser cheio da presença de Deus ou do Espírito de Deus, não. Ele é o próprio Deus e ele precisa manifestar isso diante dos olhos de todos. Talvez, sabendo disso, é que Jesus também entende essa ameaça que existia sobre a sua vida, como veremos também no último ponto da mensagem. Então temos uma amizade, temos uma ameaça, mas temos também uma expectativa. Depois de 2 dias ali, permanecendo onde estava, Jesus chega em Betânia no 4º dia. E quando Jesus chega em Betânia, nós temos a Marta, no seu jeito de ser, na sua forma de agir, uma Marta que não permanece em casa. Quando ela fica sabendo que Jesus está se aproximando do vilarejo, está chegando ali, então ela corre na direção de Jesus. Mas ela corre com uma frase pronta, ela corre com uma frase já na ponta da língua, porque ela precisava expressar isso para Jesus. Marta, ela não fala apenas com a língua, não fala apenas com a boca, mas ela fala com todo o seu coração. E quando ela abre a sua boca diante de Jesus, ela diz: ah, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que se pedires alguma coisa ao Pai, Ele lhe concederá. Quando eu olho para essa frase, é interessante, porque essa frase está parte no passado e parte no futuro, mas não tem nada no presente. Essa frase está no passado porque ela chega até Jesus para dizer a expectativa que existia no seu coração. Ah, se o Senhor estivesse aqui, como a situação seria diferente? É o passado. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui enquanto meu irmão estava doente, ele não continuaria doente, ele não teria morrido, mas o meu irmão estaria bem. A situação seria outra. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Ou até mesmo se o Senhor tivesse vindo rápido quando eu mandei o mensageiro, a situação era diferente, porque nós sabemos que uma pessoa especial vinda da parte de Deus, um agente divino pode ressuscitar uma pessoa até o 3º dia. Então se o Senhor tivesse chegado ontem, a história já seria outra. Se o Senhor tivesse chegado anteontem junto com o mensageiro, a história seria outra, até mesmo ontem. Mas não, o Senhor demorou demais. Ah, se o Senhor tivesse aqui.
Se o Senhor estivesse aqui, como a história seria diferente? Se o Senhor estivesse aqui, ou seja, você percebe uma expectativa com relação ao passado, com aquilo que Jesus poderia ter feito, e ao mesmo tempo nessa frase existe uma decepção, porque o Senhor não estava ali, o Senhor não estava presente, o Senhor não resolveu nada, o Senhor não agiu, o Senhor não fez. Então existe uma expectativa com relação ao passado, aquilo que Jesus poderia ter feito, mas ao mesmo tempo existe uma expectativa com relação ao futuro. Porque Jesus, ela diz, mas agora eu sei que se o Senhor pedir alguma coisa ao Pai, o Pai pode lhe conceder, o Pai lhe concederá futuro. Alguma coisa pode acontecer no futuro. E Jesus então diz para Marta, Marta, eu sou a ressurreição, né? Eu sou a ressurreição. E ela está dizendo, Senhor, legal, o meu irmão eu sei que vai ressuscitar, e obrigado porque o Senhor é a ressurreição, ou seja, eu acredito daquilo que pode acontecer lá na frente, eu acredito na ressurreição dos mortos, eu acredito nessa pregação, o Senhor já pregou várias vezes a respeito disso, eu acredito na ressurreição, mas é lá na frente, é algo futuro, é algo lá, para o último dia, para o final dos tempos, é algo lá. Então quem sabe se o Senhor pedir alguma coisa lá, isso possa acontecer. É aí então que Jesus traz Marta para o presente, quando ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Não é algo relacionado ao futuro, mas é algo relacionado agora, é algo relacionado ao presente. Marta então está entre o passado e o futuro, ora olhando para o passado, se o Senhor estivesse aqui, e olha olhando para o futuro, o Senhor concederá algo, o Senhor fará algo lá na frente, mas Jesus traz os seus olhos para o presente, porque ele não é o grande eu era, e também não é o grande eu serei, mas ele é o grande eu sou, eu não era, eu não serei a ressurreição, mas eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Olha para agora, olha para o presente. Talvez é uma das frases que passa batido diante dos nossos olhos, mas é algo que acontece conosco também. Porque os nossos olhos muitas vezes estão ligados lá no passado, às coisas que o Senhor Jesus fez. Nós pegamos essa palavra, nós lemos a palavra e entendemos as milhares de coisas que Jesus fez, todo o poderio dele demonstrado aqui, quantas coisas lindas, maravilhosas que o Senhor fez no passado. Acreditamos nos milagres, não só estudamos, não só trabalhamos, mas acreditamos nos milagres que o Senhor realizou no passado. Acreditamos inclusive em muitas coisas que acontecerão no futuro. Eu posso abrir o livro do Apocalipse e ver quantas coisas maravilhosas que vão acontecer lá na frente, quantos sinais maravilhosos da parte de Deus, quanto será o agir de Deus lá na frente, lá no futuro, e eu posso olhar com toda certeza com os olhos da fé e acreditar no Jesus vindo sobre as nuvens, nos anjos, no arrebatamento, no soar da trombeta. Eu posso olhar e ver Jesus vindo sobre um cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com a vitória, ele vem soberano, ele vem glorioso, ele vem para vencer e para colocar debaixo dos seus pés definitivamente, vencer definitivamente a morte, o inferno, o diabo, os anjos do diabo. Ele está, com toda certeza eu posso olhar lá para frente, mas os meus olhos precisam se voltar para o hoje, não só para o passado e não só para o futuro, mas quem é o Senhor hoje. Eu não posso apenas olhar e ver as maravilhas de Deus no passado, e não apenas olhar lá para frente e enxergar as maravilhas do Senhor lá no futuro, mas eu preciso olhar para hoje. Quais são as maravilhas de Deus para a minha vida hoje? É o que o Senhor está falando para Marta. Marta, eu sou, você crê nisso? Eu sou, não eu era e não eu serei, mas eu sou, é presente. O que eu posso fazer é agora, é no hoje, e não só no futuro, mas é o que eu posso fazer hoje, na sua vida, na sua história, na história do seu irmão, na sua casa. O que eu posso fazer hoje? Eu sou a ressurreição e a vida. É interessante que através dessa frase de Jesus, nós podemos dividir essa frase em dois momentos ou dois aspectos. Nós temos uma promessa aqui que compreende duas coisas: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu sou a ressurreição,
Jesus está e completa dizendo que quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Jesus está mostrando para mim e para você, primeiro, que existe a morte, aquilo que chamamos de morte espiritual, e existe a morte física. A morte espiritual, todos nós, segundo o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, todos nós, antes do Senhor, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a expressão de Efésios capítulo 2. Outrora nós estávamos mortos, mas fomos ressuscitados no Senhor. Por causa de Cristo nós somos ressuscitados. O apóstolo Paulo também, quando escreve Romanos capítulo 6, ele fala, usando a imagem do batismo, ele fala que no batismo nós somos sepultados. O velho homem é sepultado, no batismo nós somos sepultados, fica o velho homem e nasce um novo homem, ressurge ali em Cristo Jesus um novo homem, que ele tem que viver uma novidade de vida. Talvez a gente não tenha essa compreensão, mas nós estávamos mortos. Todos nós estávamos distantes do Senhor, longe do Senhor, inimigos do Senhor. Todos nós estávamos longe, mas em um determinado momento, até mesmo você que fala, não pastor, mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, meus pais eram da igreja, os meus avós eram da igreja, ok, mas com toda certeza existiu um momento da sua vida em que Jesus se tornou muito mais que uma palavra, muito mais do que um nome, que Jesus se tornou seu amigo, você se entregou definitivamente para Ele. Tem que ter um momento na sua vida que você teve um encontro real com o Senhor, que o Senhor chacoalhou você e você acordou. Nós estávamos mortos, distantes. Eu não estou dizendo que a sua vida era uma vida horrível, que a sua vida era uma vida cheia de pecados, que você era uma pessoa, não, talvez você era uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa corretíssima, uma pessoa de caráter, uma pessoa de boa índole, você era uma pessoa espetacular, mas você se encontrou com o Senhor, independente do seu passado, se ele era sujo, se ele era feio, se ele era horrível, ou se ele era lindo aos seus olhos. Um dia você se encontrou com o Senhor, e nesse dia você que estava morto, distante do Senhor, longe do Senhor, você foi chamado para perto, você foi chamado para ser amigo do Senhor, você foi chamado, foi adotado como filho, você se tornou parte da família de Deus, você se tornou integrante do reino do Senhor. Nesse dia, você que estava morto no seu delito, no seu pecado, você ressuscitou em Cristo Jesus. Essa é a primeira expressão. Mas Jesus está também olhando lá para frente, mostrando a respeito da nossa morte, porque todos nós, a não ser que Jesus volte, mas se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer, todos nós, para este mundo nós vamos morrer, os nossos olhos vão se fechar, vão preparar um lindo caixão, vão trazer coroas, vão velar, vamos dizer entre aspas, o nosso corpo, vão guardar o nosso corpo, vão enterrar ou vão cremar o nosso corpo e acabou. Para este mundo nós vamos acabar, vão ficar as lembranças, vão ficar as fotografias, vão ficar as memórias, vão ficar algumas coisas que vamos deixar como legado, mas para este mundo nós vamos fechar os olhos, para este mundo nós vamos morrer. Mas Jesus está dizendo não, não para aquele que é cristão, não para aquele que é meu discípulo, não para aquele que é meu seguidor, aquele que me segue, aquele que tem a mim, aquele que se entregou a mim. Os olhos podem fechar para este mundo, mas os olhos vão se abrir perante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós fechamos os olhos para este mundo, mas nós abrimos os nossos olhos diante do Senhor. Nós vamos nos encontrar diante do trono de Deus e vamos dizer eternamente, ou seja, ainda que morra para este mundo, viverá para todo sempre. Por quê? Porque eu sou a ressurreição. E naquele dia, no último dia, quando soar a última trombeta, Jesus voltar nas nuvens dos céus, quando soar a última trombeta, diz a palavra de Deus em Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão os seus corpos ali glorificados, irão se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e viverão para sempre com o Senhor. Essa é a ressurreição, é a promessa que cremos. Ou seja,
Por mais que nós um dia passemos pela experiência da morte, a morte não é o fim, a morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas, a morte não é o fim para nós, a morte não é um adeus, a morte é um até logo, a morte é um até breve, porque eu creio que por mais que eu morra para este mundo, um dia eu vou ressuscitar diante do meu Senhor, vou me encontrar com Ele e viver eternamente com Ele, porque existe uma promessa de Deus na sua palavra. Ele é a ressurreição, e eu creio nisso. Se estamos nessa noite celebrando a ressurreição de Jesus, nós temos que acreditar na nossa ressurreição. Assim como Jesus foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia, nós também podemos morrer para este mundo, mas nós não permaneceremos num túmulo, nós não permaneceremos mortos, porque um dia nós também ressuscitaremos e viveremos para sempre com o nosso Senhor. Essa é a promessa. Eu sou a ressurreição. Mas Jesus também diz: eu sou a vida. E aí a vida não é apenas algo ligado ao futuro, né? Lembremos da passagem da semana passada. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Para que as suas ovelhas vivam, ele entrega a sua própria vida. Eu posso lembrar da mensagem da semana retrasada: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Opa, eu vim para que tenham. Para que tenham. Não para que um dia vocês tenham. Não para que lá no futuro vocês tenham, mas para que vocês tenham agora. A vida é para agora. Quando Jesus está dizendo eu sou a ressurreição, Ele está fazendo uma menção à nossa transformação espiritual. Deixamos de ser mortos espirituais e agora nos tornamos vivos em Cristo Jesus. Mas também Ele está falando de uma ressurreição futura. Por mais que passemos pela experiência da morte, ressuscitaremos para viver com o Senhor. Mas quando Ele fala eu sou a vida, Ele não está se referindo apenas a algo futuro, Ele está se referindo a algo que acontece já no presente. A vida eterna não é algo reservado para você lá na frente. A vida eterna começou no dia em que você se entregou ao Senhor. No dia em que você levantou a mão e entregou a sua vida ao Senhor, ali começou a vida eterna. Não há interrupção, não há morte para nós, porque nós passamos, aquele que é do Senhor passa da morte para a vida. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada, nem a morte pode nos separar. Nós passamos da morte para a vida. Nós temos uma vida constante, uma vida eterna. Ou seja, às vezes nós olhamos e pensamos na vida eterna como algo lá na frente, como algo futuro, como lá quando Jesus voltar, Ele vai nos dar vida eterna. Não, a vida eterna começa agora, a vida eterna começa hoje, a vida eterna pode ser experimentada hoje. Por mais que um dia você possa velar o meu corpo neste lugar, a minha vida não acabou ali, porque eu continuo vivo na presença do Senhor. É assim que o apóstolo Paulo diz. Ele trabalha diante da luta, da prisão que ele estava vivendo. Ele fala: bom, se eu morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro, viver é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Se eu permanecer vivo, Filipenses capítulo 1, eu vou trabalhar, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou levar a palavra do Senhor a tantas pessoas, mas se eu morrer eu vou estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Ou seja, ele tinha plena certeza de que ele fecharia os seus olhos para este mundo, mas ele viveria para sempre com o seu Senhor. A morte não é um sono, você não vai ficar deitado, não vai ficar dormindo, você não vai ser jogado numa sepultura ou ser cremado e aguardar aquele dia, simplesmente não. Você fecha os seus olhos para este mundo, mas você vai estar nos braços do Senhor para todo sempre. Eu sou a vida, vida que pode ser experimentada já hoje, vida eterna, porque nós vamos viver eternamente com o Senhor. Nós temos então uma promessa, e Jesus termina de dizer essa promessa para Marta, e ele pergunta: você crê nisso, Marta? Você crê nisso? Logo em seguida, Jesus vai até onde está o sepulcro de Lázaro. Ele quer ir onde Lázaro foi sepultado. Ele chora diante da situação que as irmãs estão vivendo. Mas Jesus não é apenas aquele que se compadece, Ele é aquele que age.
Ele não apenas se compadece e fica de braços cruzados. O seu coração dói, ele se compadece, mas ele age em favor de cada um de nós. E ele foi então até onde era o sepulcro, uma gruta com uma pedra ali à porta. E quando Jesus está ali diante daquela gruta, diante daquele sepulcro, as pessoas já alvoroçadas, Marta, Maria e todas as pessoas que estavam na casa, os judeus com toda a certeza daquela circunvizinhança, daquela cidade, aqueles que tinham vindo, que estavam lá em Jerusalém e tinham vindo para confortar aquelas irmãs, estavam todos ali. Então de repente Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. Ele ressuscita as pessoas, ele pode ressuscitar, trazer o morto à vida, mas a pedra, quem move somos nós. Isso é interessante nos milagres, não? Encham as talhas, transformar água em vinho eu posso fazer, mas as talhas vocês vão encher. Ressuscitar uma pessoa da morte eu posso fazer, mas a pedra vocês têm que tirar. Tirai a pedra. E quando Jesus diz tirai a pedra, nós temos ali novamente a Marta. A Marta que tenta interromper aquela história, tenta interromper aquela agenda. A Marta que chega para Jesus para dizer: Senhor, mas já cheira mal. É o que eu disse, até ontem a história seria outra. Anteontem melhor ainda, mas agora 4 dias já não tem mais o que fazer, ele já cheira mal, ele já está em decomposição, nosso irmão já está sepultado há 4 dias, não há mais nada que se possa fazer. Então Jesus novamente chacoalha a Marta para dizer: Marta, eu disse para você, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer, Marta, você verá a glória de Deus. Creia, para que você veja a glória de Deus. Ele chama Marta à fé, ele chama Marta a agir pela fé. A fé é a certeza, são coisas que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer, são coisas que não são palpáveis para mim, mas eu tenho a certeza que aquilo vai chegar, que aquilo vai acontecer. Fé é certeza, e Jesus está dizendo para Marta: Marta, tenha certeza de que eu possa fazer, vamos tirar a pedra, e você tem que crer, Marta, para ver a glória de Deus. Eu disse para você, foi essa a mensagem que eu mandei através do mensageiro, que essa doença não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus através dessa doença. E é isso que vai acontecer, Marta. Você não entendeu essa mensagem há 2 dias atrás, mas é isso que eu estou afirmando para você. Creia, para que você consiga ver a glória de Deus. Então Jesus chama Lázaro: Lázaro, saia, venha para fora. Os comentaristas dizem que Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque se ele apenas dissesse saia para fora, todos os mortos sairiam para fora, ao comando da sua voz. Mas ele tem um alvo, um objetivo ali, que é Lázaro. É por isso então que ele chama Lázaro pelo nome: Lázaro, saia, Lázaro, venha para fora. E diz o texto bíblico que Lázaro então saiu. E é interessante que para Jesus falar isso, Lázaro saia, antes dele falar isso, ele ora. Ele tem um tempo de oração, de gratidão a Deus por aquele momento e por aquela situação. Enquanto as pessoas estão tirando a pedra e olhando para dentro do sepulcro, Jesus está olhando para os céus em gratidão a Deus, em comunhão com o Pai. E ali então ele chama Lázaro, e Lázaro sai, todo enfaixado, e as pessoas então vão ali para tirar as suas faixas, porque ele está vivo. Aí você consegue perceber a voz de Deus, como ela é poderosa. Se apenas o próprio Deus poderia ressuscitar uma pessoa depois do 4º dia, então o próprio Deus estava ali, o grande eu sou estava ali para trazer Lázaro à vida, e a sua voz é tão poderosa que os mortos podem ouvir, e é isso mais algo que temos que carregar no nosso coração. Se Lázaro estava morto e pôde ouvir a voz de Jesus, naquele dia nós que estivermos mortos, ou os nossos parentes, aqueles que morreram no Senhor, que estão mortos, naquele dia também, eles ouvirão, independente do tempo já passado, eles também ouvirão a voz do Senhor, e eles ressuscitarão, e nós ressuscitaremos, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Essa é a certeza que temos, essa é a certeza. Mas nós não temos apenas
um milagre acontecendo aqui, nós temos um propósito. Tudo tem um propósito. Diante da multiplicação dos pães, Jesus tinha um propósito de ensinar às pessoas que Ele é o pão da vida. Diante da festa dos tabernáculos, ao curar um cego de nascença, Jesus quis mostrar que Ele é a luz do mundo. Agora, diante da ressurreição de Lázaro, Ele quis mostrar que Ele é a própria ressurreição e a vida. Mas quais são os propósitos? Até agora vemos uma amizade, uma expectativa, uma ameaça, um milagre, tudo uma promessa, mas agora temos alguns, porque eu posso destacar pelo menos 3 propósitos desse milagre ter acontecido, dessa situação toda aqui. Primeiro propósito era manifestar a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, não é para a morte, mas através dessa enfermidade a glória de Deus será dada toda a Deus. Ou seja, Jesus tem um objetivo: glorificar o Pai. A sua atitude ali era trazer glória ao Pai. Ele queria que o Pai fosse glorificado através da sua ação. Ao chamar Lázaro à vida, e quando todos os olhos se voltaram e enxergaram Lázaro vivo, aquilo ali era para que todo mundo pudesse glorificar a Deus. Os milagres acontecem para a glória de Deus, precisam acontecer para a glória de Deus. Segundo propósito desse milagre ter acontecido, para que a fé dos discípulos e de outras pessoas fosse alicerçada. Os discípulos precisavam acreditar ainda mais quem era Jesus. Este é o último milagre de Jesus. Esse é o último, antes da sua morte. É o último milagre que temos. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ao trazer Lázaro à vida, Jesus estava mostrando para os seus discípulos quem de fato ele era. Os discípulos precisavam crer em Jesus. Se tinham dito já que ele era o Messias, o enviado da parte de Deus, bom, agora eles tinham que entender que Jesus era o próprio Deus. É o próprio Deus encarnado que está diante de nós. Então os discípulos tiveram a sua fé alicerçada, afirmada no Senhor ainda mais. E muitas pessoas, diz o texto bíblico, que muitos judeus que estavam ali creram. Muitas pessoas diante daquela cena, diante daquela situação, creram. Muitos creram em Jesus. Um milagre aconteceu, algo extraordinário aconteceu, então eles acreditaram em Jesus. Mas esse milagre também aconteceu para que outras pessoas, um outro grupo, ficasse ainda com mais raiva e tramassem a morte de Jesus. Quando você termina o capítulo 11, você tem a conspiração de alguns judeus para que Jesus fosse morto. Jesus, ao fazer esse milagre, ele queria que o Pai fosse glorificado, mas não apenas glorificado através de um milagre, mas que o Pai fosse glorificado através do milagre e inclusive através da sua morte. Jesus, ele faz esse milagre é o desfecho, vamos dizer assim, do seu ministério, dos milagres do seu ministério. Ele fecha com chave de ouro, porque ele precisava atiçar alguns para que eles tramassem a sua morte. Talvez muitos podem, diante da morte de Jesus, perguntar ou ficar: mas quem que matou Jesus? Os soldados romanos que mataram? Foi um Pilatos que lavou a sua mão? Foi um Herodes, entregue a bebida e a farra, que não quis entrar na discussão? Foi o Sinédrio que tentou ali de todas as maneiras prender a Jesus e matar Jesus? Foi o Judas que traiu Jesus por moedas, beijando a sua face e o entregando para que ele fosse morto? Foi o Pedro e os discípulos que negaram e que se distanciaram e abandonaram Jesus naquele último momento? Não. Existia um plano, sempre existiu um plano. E o apóstolo Paulo diz que antes mesmo da fundação do mundo, este plano já estava em execução. Nós não temos o jardim e Deus colocando o homem e a mulher ali no jardim e a árvore e ficando na expectativa: bom, será que eles vão comer? Será que eles não vão comer? Será que come ou não come? E aí quando viu que a mulher e o homem ali comeram do fruto, falou: ui, agora temos que arrumar um outro plano, vamos ter que fazer um outro plano, porque o plano A faliu, vamos fazer o plano B. Não, Deus não tem plano B. Sempre existiu um único plano, e Jesus sempre foi o plano. Antes da fundação do mundo, Jesus já morreu pelos nossos pecados. É assim que Paulo escreve aos Efésios: antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha sido sacrificado. Na eternidade existia um plano.
O plano era Jesus vir a este mundo, Jesus ser entregue por cada um de nós, por amor a nós. Ele precisava passar pela cruz. Esse era o plano. A cruz nunca foi plano B, a cruz sempre foi plano A, o plano do Senhor. E eu preciso entender isso. Jesus então vai até Betânia e faz aquele milagre, para que alguns homens ali são atiçados, e eles ficam alvoroçados, porque eles precisam não apenas matar Jesus, mas matar Lázaro, por um fim em toda essa história. Jesus precisava ser morto, e morto rapidamente. Um plano precisava ser executado, e eles estão ali na expectativa, porque faltava poucos dias para a Páscoa. Eles estão na expectativa: Jesus virá até aqui, Jesus virá até Jerusalém. É o momento, quando ele estiver em Jerusalém, nós vamos prendê-lo e nós vamos executá-lo, vamos pôr um fim na história, acabar com a vida de Jesus. Se eles achavam que eles eram os responsáveis, os autores do plano negativo, eles eram apenas peças, porque o autor do plano está nos céus. Aquele que quis entregar o seu filho, que deu o seu filho, que enviou o seu filho, que quis moer o seu filho, como diz Isaías 53, este é o autor do plano. Ele é o autor, por mim e por você. Se nós estamos aqui nessa noite, é por causa desse plano. Se nós estamos aqui para celebrar o Senhor nessa noite, é porque o Senhor quis que esse plano estivesse em execução. Jesus esvaziou-se a si mesmo, deixou o seu trono, veio a este mundo na forma de um bebê, cresceu e viveu como qualquer um de nós, sentiu as mesmas cólicas, as mesmas dores, as mesmas aflições, a mesma angústia, teve problemas, sofreu acusações, palavras negativas, palavras ruins, blasfêmias, tantas coisas ele sofreu. Foi obediente até morte, e morte de cruz. Mas o Pai que quis moê-lo foi o mesmo que o exaltou e o colocou num trono, e tem um nome, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é. E o que isso traz para mim? Qual é a mensagem desse texto para mim? Primeiro, Ele é a vida para você hoje. Ele não é apenas a vida para você lá na frente. Lá na frente você vai gozar de vida eterna também, mas a vida começa hoje. Você pode experimentar vida no Senhor hoje. Ele veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. Tenha vida hoje, experimente da vida do Senhor hoje, tenha vida, viva. Segundo, Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Existem pessoas especiais para mim, que não estão mais neste mundo, mas que morreram no Senhor. E eu creio que naquele dia, ao soar da trombeta, essas pessoas vão ouvir a voz do Senhor. Ele vai chamar uma por uma, nome por nome. Elas vão ouvir a voz do Senhor. Eu creio que os túmulos se abrirão, que elas ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor. Eu creio que por mais que eu passe por essa experiência, também eu não devo temer a morte. O que a morte pode me fazer? Absolutamente nada. A morte não pode me separar do amor de Deus. A morte não pode. Eu posso morrer para este mundo, você pode chorar ou não diante do meu túmulo, diante do meu caixão. Você pode enviar uma coroa linda para mim, eu espero que envie, né? Você pode tirar foto e colocar nas redes sociais, faz uma selfie comigo no caixão, né? Eu espero que não. Mas independente de como você vai estar,
eu creio numa coisa: enquanto você estiver aqui, ao lado do meu corpo, enquanto você estiver aqui, cantando talvez num culto promovido pelo presbitério, enquanto você estiver aqui, abraçando aquele, o Nicolas, e chorando, enquanto você estiver aqui, eu já vou estar com o meu Senhor, e vou viver com Ele para todo sempre. O que eu creio é que por mais que eu possa morrer para este mundo e ser sepultado, no caso cremado, por mais que eu possa ser sepultado ou cremado, o meu corpo não ficará na terra, o meu corpo não ficará na cinza, porque naquele dia o Senhor me chamará e eu vou atender a sua voz, o meu corpo vai ser glorificado e eu vou viver eternamente com o Senhor. Então eu não temo a morte, não tem por que temer. Você talvez queira adiar, normal, esse mundo é legal, existem muitas coisas boas neste mundo, a gente quer viver, não tem problema querer viver, desde que você viva para Cristo, viva. Mas, se um dia a morte bater à sua porta, se um dia a rede da morte te abraçar, vá, sem nenhum medo, sem nenhum temor, porque você estará para sempre com o seu Senhor. É lucro, é ganho, é vitória. Por que eu sei disso? Porque Jesus ressuscitou. Se Ele tivesse apenas morrido na cruz, um mártir. Se Ele tivesse morrido na cruz, um herói, um grande homem, se sacrificou por um ideal, por uma mensagem. Não, Ele não permaneceu morto, porque Ele ressuscitou. Eu creio também que um dia eu vou ressuscitar, porque Ele ressuscitou. Aqueles que morreram no Senhor também vão ressuscitar para viver eternamente com Ele. Aqueles que morreram, mas não no Senhor, também ressuscitarão naquele dia, mas ressuscitarão para o juízo, para serem lançados no inferno para todo sempre. Escolha então a vida hoje e creia na ressurreição e não tema aquilo que a morte pode lhe fazer. Que Deus os abençoe. Que essa mensagem fique no nosso coração, seja esperança para as nossas vidas.